E aí pessoal, beleza? Bem-vindo de volta ao meu canal aqui no YouTube. Se você não me conhece, eu sou Fabiola Mello e no vídeo de hoje, finalmente, eu vou falar pra vocês a respeito dos meus piercings, que eu tenho um pouquinho só. Alguns amigos meus falam que eu não tenho piercing, eu tenho um mostruário. Quer escolher um, senhora? Qual furo você deseja? Vocês sempre me perguntam lá no Instagram, e eu tô devendo esse vídeo há muito tempo. Vocês perguntam se doeu, se eu tive problema com o queloide. Geralmente quem pergunta isso é porque teve problema com o queloide e tá naquele impasse de será que eu tiro, será que eu insisto? Então eu vou falar sobre isso com vocês também aqui. Também me perguntaram a respeito do fato de eu ser cristã, como que eu lido com isso, sendo que algumas pessoas acham que não é certo, algumas pessoas até falam que é pecado usar piercing, tatuagem, e eu recebi muitas mensagens de vocês falando, Fabi, eu tenho vontade de colocar, mas meus pais dizem que não, então eu vou falar um pouco sobre isso também. Será um pouco de tudo, né, gente, mas eu tô feliz que finalmente eu trouxe esse vídeo pra você. Se você é novo no canal, já se inscreve aqui, faça parte da nossa família, será um prazer te ter aqui, e claro, já deixa o seu like, que isso me ajuda muito. Ai, gente, eu tô com esse look muito K-pop. Em breve vai sair vídeo pra vocês sobre as compras que eu fiz na Shein. Mas olha, esse eu vou fazer porque deu mais bom do que ruim. Vamos lá, né, gente? Vou chegar aqui, me aproximar de vocês, vou me chegar aqui pra mostrar melhor os meus piercings pra vocês. Limpei a orelha hoje. Vamos lá, por onde eu começo? Gente, vou começar pela orelha direita, que é a que eu mais gosto, né? Tipo, o conjunto do jeito que ela tá é a minha combinação favorita. Então, vou mostrar pra vocês. Eu tenho os furos aqui, né? Primeiro furo, segundo furo, terceiro furo. Geralmente, os furos de piercing têm nomes, né? Eu vou falar pra vocês aqui alguns nomes. Mas, quando é aqui furo de brinco, eu chamo de primeiro furo, segundo furo, terceiro furo, né? Então, aqui eu tenho 4 furos. Só que o segundo, gente... O segundo furo, que na verdade é um piercing. Que é um piercing básico. Piercing, eu falo piercing. Sotaque cearense. Vocês estão vendo, ó? E aí eu tenho o terceiro furo, o quarto furo, sim, aqui eu tenho mais furos do que nesse lado. Eu tenho 4 furos aqui e aqui até o terceiro, né, no caso de brincos. Aqui no meinho, vocês estão vendo o triangulinho aqui, ó? Tá vendo esse triangulinho aqui? Esse foi meu último piercing, foi meu piercing mais recente. E aí aqui em cima eu tenho o furo Helix, que vocês estão vendo esse brinco aqui. Inclusive, esse brinco eu comprei na Shein, acredita, gente? Esse brinco é sensacional. Tipo assim, eu tomo banho com ele, tem pedrinha e tá intacto. E aí eu coloquei uma ponta dele aqui no furo de brinco e coloquei a outra ponta aqui no Helix, que era onde ficava um piercing. Eu tirei esse piercing e coloquei esse brinco assim. Ficou maravilhoso, tá? A minha cara... Quero ficar assim pra sempre. Inclusive, esse furo aqui de Helix, aqui é um dos lugares que menos dói, que menos dá problema, inflamação, tudo mais. Vocês estão vendo essa argolinha aqui? Esse piercing aqui chama Date. É um dos que eu mais amo, eu acho que ele fica muito lindo nas fotos, de verdade. E aí é muito comum usar uma argola de coração aqui. Inclusive, eu tenho muita vontade de colocar, só que ela é grande e a minha orelha é pequena. E aí eu fiquei meio assim, será que não vai me incomodar? Aí eu fiquei na dúvida, acabei não colocando, mas se eu achar um coração pequeno, acho que eu vou colocar. E aí tem o Tragos, né, essa pedrinha aqui. Eu tô com muita vontade de colocar um raiozinho também aqui. Se eu achar um raio pequenininho, acho que eu colocaria no Tragos. E aí na minha orelha esquerda, vamos lá. Na orelha esquerda eu não tenho 4 furos, eu tenho 3 furos, diferente daqui que eu tenho 4. E aqui eu tenho, né, o primeiro furo, o segundo furo, o terceiro furo. Porque o a mais aqui, na verdade, é o piercing. Eu tenho o conche, que eu tinha muita vontade de colocar esse piercing. Eu não sei se vocês já estão vendo, dá pra ver aí que ele tem queloide, assim, queloide não, granuloma, né, que chama, eu confundindo todos os nomes aqui. Um granuloma, tá vendo? Essa bolinha ali, onde tá o furo. Vocês conseguem ver? Eu tenho até que ver qual é a diferença do queloide pro granuloma. Eu sempre chamava de queloide, a mulher que colocou meu piercing falou que é granuloma, na verdade. Mas me falaram pra fazer com pressa. Enfim, tem várias coisas na internet pra tirar o granuloma. Se você souber alguma coisa, me fala aqui nos comentários, tá bom? Isso não dói, não machuca, eu não sinto nada, que é de verdade. Tranquilo. Às vezes, quando eu acordo, eu sinto uma... dor dependendo de como eu dormir. Se eu dormir de mau jeito por cima, aí eu acordo com ele dolorido, mas ao longo do dia a dor já passa. Eu sempre tive dificuldade com conche. Sempre me deu um trabalhinho ele. Assim que você fura, ele fica chatinho, fica super dolorido. O fio de cabelo que você passou assim, que enganchou, é a dor da morte. Aquele seu amigo que você encontrou e foi abraçar e bateu aqui, é a dor da morte. Só que colocou um piercing, sabe que assim que você coloca, é uma dor muito, muito ruim. Fica assim latejando ao longo do dia, gente.
Bem legal, né, pessoal? Pode colocar, eu recomendo. E aí, gente, tem esse aqui que eu não sabia o nome dele, fui pesquisar aqui, apareceu flat. É um furo também super tranquilo. Não dói, de boa. No caso do primeiro, segundo, terceiro furo, eu furei em farmácia mesmo. Eles têm aquela pistolinha, sabe? Bem rapidinho. E aí eu furei na farmácia. Já os piercings, eu furei no lugar próprio de piercing, né? No estúdio de piercing. Tem gente que arrisca furar sozinho. Eu não recomendo, pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Sério, de verdade. Pode dar um BO muito grande. Se com um profissional inflama, dá às vezes os problemas, imagina você fazendo sozinho em casa. Pode dar muito ruim. Lá no Instagram, uma das perguntas mais recorrentes, inclusive se você não me segue no Instagram, me segue lá, é @FabiolaMeloOficial, vai ser muito legal de ter por lá também. E aí eu pergunto que vocês sempre me fazem, inclusive essa pergunta me fazem muito pessoalmente, quando a pessoa olha aqui a minha orelha, qual foi o piercing que doeu mais? E eu acho as dores bem parecidas. Eu não sei se é porque eu vou lá fazer vários de uma vez, quando eu chego lá eu furo 2, a primeira vez que eu já furei 3, mas pelo que eu me lembro, o date doeu mais pela posição que ele tá. Então, como ele tá assim, mais nas dobrinhas, ele fica mexendo mais a orelha, demora mais. Mas tipo no conche. O conche doeu. A dor básica de um furo, gente. Dói assim na hora. Muito suportável, assim, aquela dor que eu só respiro fundo assim, foi, sabe? Dói, gente. Eu achei que dói. Eu não sei como é que é, porque dor é muito relativo, né? Pode ser que alguém comente aqui, Fabiola, eu fiz e não doeu nada. Outra pessoa, quase morri. Inclusive a Lari que tava comigo, quando ela furou o conche, eu furei antes dela, né? Eu segurava assim a mão dela e fazia... Quando foi a vez da Lari, gente, a Lari gritava, parecia que ela tava parindo, assim. A Lari... Amiga, se você estiver vendo esse vídeo, eu dei muita risada só de lembrar daquele dia. Foi muito engraçado, gente. Fabi, você se arrepende de algum piercing? No caso, eu não me arrependo de ter furado nenhum. No caso, se eu me arrependesse, eu só tiraria o piercing e deixaria ele fechar, cicatrizar. Quando eu furei o tragus e o date, tá vendo que eles ficam bem dentro da orelha. O tragus, eu vou puxar ele pra vocês verem, que ele é longo. Então, ele tem um certo espaço dentro da minha orelha. Tudo isso aqui ocupa muito espaço. Então, quando eu vou colocar aqueles fones de ouvido, o fone aqui não entra. Ele entra, mas ele não fica, porque não tem espaço. Então, essa combinação do date com o tragus, tipo, ocupa muito espaço. E aí, não dá pra colocar fone de ouvido. Quando o fone é pequeno, eu só coloco do lado de cá. Eu só escuto de um lado, gente. Mas pra mim não é um problema, porque geralmente o fone de ouvido que eu gosto de ouvir é aquele grande, a JBL, sabe? Não machuca meus piercings, fica tudo certo, tudo maravilhoso. Eu edito com ele, inclusive. Aí, só quando eu vou colocar esse fone pequenininho é que eu coloco só de um lado, porque aqui, às vezes eu consigo colocar, mas eu sinto que fica doendo, sabe? Então, às vezes eu nem insisto e não coloco. Eu arrependimento que talvez eu teria separado o dente do tragus, eu teria furado o tragus aqui e o dente aqui, entende? E sim, respondendo outra pergunta de vocês, sim, já teve um período que eu quase tirei os piercings por conta de inflamação. Teve uma época que inflamou assim de um jeito, eu acho que tinha a ver também com a minha alimentação, que estava péssima, porque, claro, nossa alimentação, tudo que a gente come reflete no nosso corpo, então dá mais espinha, que também é uma espécie de inflamação. Enfim, os furos que a gente tem, feridas que a gente tem, pode inflamar muito mais, então eu acho que tinha a ver com a minha alimentação. Eu pegava aqui atrás da orelha, no furo, e eu sentia alto, sabe? Tipo, alto relevo e inchado e aquela coisa assim meio feia. E aí eu pensei seriamente em tirar. Minha dermatologista, inclusive, me recomendou. Fabi, tira, se fosse você, eu tirava. De verdade, olha, não tá bonito. Isso aí talvez não vai melhorar. E aí eu tinha pesquisado na internet uma pomada. E aí eu perguntei pra ela, essa pomada, me falaram, aquelas que eu pesquiso no YouTube, sinto que me falaram. Essa pomada aqui que eu pesquisei e disse que é boa, ela é boa realmente? Aí a minha médica, a doutora Priscila, falou. Ela falou, sim, ela é boa, a gente pode fazer o teste. E aí eu fui pra casa e fiz o teste, comprei ela. Mas essa pomada foi incrível, se você tá com alguma inflamação, faz o teste com essa pomada, porque ela de verdade é muito boa. Por conta dela que eu não tirei os meus piercings. Insisti, passei a pomada, cuidei direitinho e top, maravilhoso, sarou tudo. Só o conche mesmo que ficou com aquele granulominha ali, mas não dói. É isso, gente. Eu acho que eu respondi todas as perguntas de vocês a respeito dos piercings. Agora a pergunta que não quer calar. Fabi, piercing é pecado? Gente, essas perguntas, piercing é pecado, tatuagem é pecado, elas são sempre recorrentes. E com toda a minha maturidade espiritual como cristã, a minha vida inteira, tudo que eu tenho ouvido, aprendido, pesquisado a respeito disso, é que existem coisas que, na verdade, elas não são pecados, elas são
a respeito de costumes de cada igreja. Existem muitos usos e costumes, como a gente fala, né? Então vocês entendem que existe uma diferenciação entre várias igrejas, diferenciação também na liturgia do culto, que é como funciona o culto. Agora, o que é pecado? Existe algo que pode ser pecado dentro disso, que é o pecado da rebeldia. Rebeldia é pecado. E a rebeldia, ela está aqui nessa situação caso os seus pais tenham falado para você não furar, não usar um piercing, e você vai lá e você foi e furou o piercing, chegou lá e seu pai já estava furado. Nesse caso, você pecou. Você pecou porque é desobediência. E um filho desobediente é um filho rebelde. Então, vocês entendem? Eu cresci na Assembleia de Deus e eu não tinha piercing até então. Eu vim ter piercing depois que eu casei. Tá com poucos anos que eu tenho piercing. Então, não foi nem quando eu casei que eu furei. Eu esperei um tempo e aí, de repente, me deu vontade. Aí eu comecei a furar 1, 2, 3 e estou aqui com a orelha toda furada, parecendo uma peneira. E eu lembro que na minha adolescência, acho que eu não tinha muita nem vontade de ter piercing na adolescência. Eu tinha vontade de ter furo pra furar a orelha mesmo, brinco normal. Eu vim furar minha orelha, eu tinha 17 anos de idade e com o consentimento dos meus pais. Depois que eu me casei também, já tô com a minha vida, já tô no meu próprio teto. Mas esse é só um pensamento que eu tô compartilhando com vocês, para que vocês acertem na vida de vocês. Mas nada a ver meus pais não deixarem eu furar, porque não é bobagem deles se o piercing não tem nada demais. É muito normal que a gente venha discordar de alguns pensamentos dos nossos pais, mas eu acho que enquanto você está debaixo do teto deles, sabe, eles estão provendo você, você deve uma obediência a eles. E eu acho legal quando os filhos são obediente aos pais, e Deus acha legal isso, porque é um princípio, é mandamento bíblico: honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias se prolonguem na terra. Meu pai não é um exemplo, minha mãe não é um exemplo, então não tem motivo para honrar eles. Mas se tratando de honra, a gente não honra o desempenho dos nossos pais, nós honramos a posição dos nossos pais, e a posição dos nossos pais ainda é uma posição de autoridade sobre a nossa vida, ainda que o desempenho deles não esteja correto. Então, se eles estão falhando com você, não use isso como motivo para falhar também, sabe? Já que eles estão pecando por não estarem sendo bons pais, porque isso é um pecado, você não ser um bom pai, uma boa mãe, você está pecando contra Deus. Afinal de contas, foi Deus que te deu esses filhos. Então, se os seus pais estão pecando contra Deus, não sendo um bom pai para você, uma boa mãe para você, não peque contra Deus devolvendo isso em desobediência, em desonra ou enfim. Eu nem sei porque que eu tô indo para esse assunto, gente. O assunto foi pro outro lado, mas eu sei que é uma dúvida de muitos de vocês e eu nunca falei sobre isso aqui no canal, então eu queria muito falar com vocês a respeito disso. Mas obediência é o sinônimo de sucesso na Bíblia. Então, quando a Bíblia fala a respeito dos reis de sucesso na Bíblia, pode prestar atenção que não fala de reis que fizeram muita coisa, mas de reis que foram obedientes a Deus. Pode ver como na Bíblia fala a respeito dos reis, dizendo: e ele fez o que era mal diante dos olhos de Deus, e ele fez o que era bom aos olhos de Deus. Ou seja, essa separação era o que definiu o que era um rei de sucesso e um rei de fracasso, né? Um rei que não foi bem sucedido, um rei que ouviu a Deus, que obedeceu a Deus. Então, obediência é algo que Deus leva muito a sério e é algo que Deus honra muito também, de tanto que ele leva a sério, ele honra filhos obedientes. Então, seja no seu trabalho, na sua família, se você for uma pessoa obediente, se for obediente à palavra de Deus, obediente aos princípios de Deus, obediente em cumprir a palavra dele, seja no fato de você ir lá e colocar um piercing ou não, se você for obediente em tudo, então você vai ser uma pessoa bem sucedida na sua vida. Hoje eu não estou mais na Assembleia de Deus, hoje eu estou na Poema, aqui em Taubaté, e nessa igreja que eu estou cooperando, as pessoas podem usar piercing, tatuagem, meu pastor tem tatuagem, então não existe esse uso e costume de não usar piercing ou não ter tatuagem na igreja onde eu congrego, então é por isso que não há problema. Mas se você está numa igreja onde é proibido e você vai lá e coloca, aí eu já não acho que é legal, porque você não está respeitando o uso e costume daquela igreja. Você pode então ir para uma outra igreja sem desrespeitar aquela, sabe? Já fui pregar em igreja onde eu tirei os meus brincos. Já fui pregar em igreja onde eu tirei esmalte, onde eu praticamente fui sem maquiagem, porque era o uso e costume daquela igreja. Igrejas que não tem isso, eu vou com meus brincos, vou de calça e ministro de calça. E não acho que esse é um motivo pra gente estar discutindo. Existem coisas mais importantes pra gente discutir. Sobre Jesus está voltando, vamos pregar o evangelho, vamos fazer a diferença. Esses são os assuntos que a gente precisa discutir mesmo. Como nós vamos impactar a sociedade com o evangelho, como vamos fazer a diferença. Enfim, gente, eu fiz esse vídeo de coração para esclarecer isso para vocês, tá bom?
Um beijo no seu coração, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, faça parte da nossa família. Teremos muitos vídeos legais ainda aqui nesse canal, em nome de Jesus. Não esquece de me seguir no Instagram, @FabiolaMeloOficial, e também no TikTok, fabiola.melo. Me segue lá, tá bom? Espero vocês. Obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!